Sejam bem-vindas, bem-vindos à nossa primeira live aí da jornada Tingimento Natural na Moda, 10 razões para tingir. Então, a gente vai trazer aqui em 10 lives bons motivos para praticar tingimento natural e ir em busca dessas ferramentas. Muito se fala hoje em dia, né, em produtos sustentáveis, em sustentabilidade. Isso, né, tá aí nas mídias, está nas redes, está na boca da galera, né, uma palavra que se tornou bastante comum, né, sustentabilidade. Mas o que é de fato isso? Como que surgiram esses conceitos? Então, o termo sustentabilidade vem lá dos anos 70, na primeira conferência mundial que teve, né, sobre meio ambiente, sobre desenvolvimento sustentável, que se começou a falar, porque foi quando as pessoas, né, estudiosos, cientistas, já começaram a perceber os efeitos negativos decorrentes da Revolução Industrial e da forma como o ser humano, né, nós humanos, exploramos os recursos ambientais. Então, no início da Revolução Industrial, se acreditava, né, que não se pensava, né, nessas questões e se acreditava que os recursos eram infindáveis, né, a mãe natureza provedora aí eternamente. Hoje a gente sabe, né, da fragilidade dos ecossistemas e dos impactos que a gente gera, tá? Então, lá nos anos 70 já se começou a perceber isso, né, e logo em seguida, meio que concomitante à Revolução Verde, né, um pouco adiante disso, em que muita tecnologia, muitos químicos, né, utilizados em guerra, tecnologia de guerra em geral foi adaptada às indústrias, seja agrícola, têxtil, né, as indústrias em geral. E na área agrícola, o que é muito marcante é o uso dos químicos, né? Então, são produtos que foram reaproveitados, destinados, né, produtos de guerra reaproveitados na agricultura. O mais famoso deles, né, o agente laranja, que era utilizado para derrubar as folhas das árvores para poder visualizar inimigos, né? Então, era um pulverizado de avião, derrubava as folhas das árvores para que o inimigo, digamos, não se escondesse no território. E foi adaptado, então, à agricultura, né? Em seguida passou a ser proibido devido à sua alta toxicidade. Então, ali nos anos 70, começou já a se questionar a forma como a gente usa e explora os recursos, tá? E foi aí que surgiu, então, nessa primeira conferência sobre meio ambiente, o termo sustentabilidade, que o que significa, então? Está muito atrelado ao significado da palavra, né, que se sustenta. Quando a gente pensa em sustentação, né, ela é diretamente atrelada a um tempo, tá? Então, tudo, de uma certa forma, é sustentável por algum período. Mas a ideia do termo sustentabilidade nesse contexto, né, dessa primeira conferência, é que as nossas ações como humanos, exploradores, né, como utilizadores, demandadores dos recursos naturais, a gente pudesse fazer isso de forma a não exaurir esses recursos, de tal forma que impedisse ou inviabilizasse a vida das gerações futuras. O uso desses mesmos recursos pelas gerações futuras, tá? Então, o termo sustentabilidade passa a estar associado a um prazo e, nesse sentido, no longo prazo. Porém, pelo menos em relação ao conhecimento popular, a percepção que eu tenho, né, é de que quando se fala em sustentabilidade, as pessoas, em geral, associam a sustentabilidade ambiental, a preservação ambiental, ao melhor uso dos recursos, a conservação dos recursos, né? A sustentabilidade do uso dos recursos naturais no longo prazo. E originalmente é essa a ideia, né? Mas que eu vejo como pegadinha é que sustentabilidade não é maior do que a questão ambiental em si, tá? Que é importantíssima, obviamente, mas a sustentabilidade, ela abrange outras questões, tá? Então, desde lá os anos 70, já se pensava em atividades, processos, produções, indústrias sustentáveis que tivessem uma postura ecologicamente correta, que ao mesmo tempo fosse economicamente viável, do contrário, né, não faz sentido o setor produtivo existir, socialmente justo, ou seja, pensando em sobrevivência humana, sustentabilidade das gerações futuras, a gente também pensa no fator humano, né? Então, o socialmente justo tem um peso tão importante quanto as questões ambientais, porque de nada, então, adiantaria você ter uma empresa economicamente viável, que explora de forma sustentável os recursos naturais, mas que remunera mal seus funcionários trabalham em condições insalubres, etc., né? Até trabalhos análogos à escravidão, e eu estou falando como um todo isso.
Então, isso também tem consequências graves, né? E também culturalmente diverso, ou seja, que um setor industrial, que esses processos não excluam processos tradicionais, conhecimentos tradicionais, né? E a cultura de cada local, ou seja, que a empresa, ela também carregue esse fator, né? Não apenas um processo, talvez um processo em série, enfim, e isso, né, com a Revolução Industrial é muito marcante, que processos locais, né, processos artesanais, conhecimentos tradicionais foram se perdendo e o tingimento natural é um deles, né? Muito marcante isso, inclusive, tá? Então, falar em sustentabilidade, embora quando a gente escuta isso em termos de produtos e processos, é meio que uma coisinha na cabeça, né? Sustentabilidade é preservação ambiental, mas não é só isso, tá? E isso esconde uma pegadinha, que eu vou falar depois. Existe, então, uma busca crescente, né? Se fala muito em conservação, preservação, aquecimento global, né? Mudanças climáticas, né? São assuntos hoje em dia relevantes, que se dá muita visibilidade, muito debate, enfim. Então, as empresas, há um certo tempo, estão ligadas nessa demanda dos consumidores. Porém, o que acontece muito é uma jogadinha aí das empresas, que é o já conhecido greenwashing, né? Que então são práticas onde as empresas, elas sustentam, né, um discurso em anúncios, propagandas, né, de ambientalmente responsáveis, ecologicamente correto, sustentável, verde, eco-friendly, né, uma série de termos. Mas, na prática, essas atitudes, elas não se configuram em ações relevantes, tá? Então, é como se fosse uma lavagem verde, né, bem no estilo aí lavagem de dinheiro, só que lavagem verde, né? Para mascarar, então, ou seja, ela segue produzindo da mesma forma, mas por causa de uma coisinha ou outra, ou às vezes nem é uma coisinha ou outra que ela realmente está fazendo. Às vezes é se valer de palavras que induzem o consumidor a acreditar que é um produto eco-friendly, ecológico, enfim, mas que na prática não tem nada a ver. Nada acontece de diferente ali, tá? E uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor apontou em 2018, analisou mais de 500 embalagens de produtos de higiene, limpeza e utilidade doméstica para verificar essa prática do greenwashing, tá? Eu tô falando aqui como um todo, né? Nem tô chegando ainda na moda, design, indústria têxtil, enfim. Foi uma pesquisa geral aqui. E essa pesquisa encontrou que em quase metade, 48%, então, dessas embalagens dos produtos foram encontradas informações falsas em relação à sustentabilidade ambiental, tá? E a pegadinha que eu falava, além dessa de usar de informações falsas, palavras que induzem o consumidor a acreditar que se trata de um produto verde e não é, além disso, o próprio termo sustentabilidade abre margem para certas pegadinhas. Certas pegadinhas em que sentido? Eu gosto de usar um exemplo e eu não estou aqui para falar mal desse selo, tá? Não estou aqui para falar mal desse selo, mas eu gosto de usar ele como um exemplo, tá? Não sei se vocês já ouviram falar do algodão brasileiro responsável e também do Better Cotton Initiative. A maior porção do algodão que possui o selo BCI, Better Cotton Initiative, vem do algodão produzido no Brasil, que tem esse lastro no algodão brasileiro responsável, tá? Que é 36% do algodão com selo BCI, é algodão brasileiro, lastreado aí pelo ABR. E aí você vai ver lá o ABR, são, se não me engano, 108 itens avaliados, né, que esse selo atesta. E aí você vê lá desses 108 itens, o que mais pesa, o que tem realmente um fator assim bastante relevante, que é avaliado e levado em consideração, são as questões sociais, trabalhistas. E que ótimo que faz isso, né? Nesse contexto de mundo, que ótimo que atesta para essas questões. Então, tem lá uma série de itens que os produtores, fazendeiros, devem cumprir em relação às questões trabalhistas para que esse algodão possua o selo ABR. Mas, em relação às questões ambientais, é uma fatia bem pequena desses itens, e aí se você vai lá olhar a fundo essas questões ambientais, são o que a lei brasileira minimamente exige, que é ter o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, por exemplo. Hoje o Cadastro Ambiental Rural, como muitas coisas no país, está sendo empurrado, então hoje a exigência ainda está em, basicamente, você se cadastrar. Na maioria dos estados não estão acontecendo as análises desses cadastros
para averiguar a necessidade de recuperação de áreas, de projetos de recuperação de áreas degradadas para compor os mínimos exigidos pela lei, que são as áreas de preservação permanente, reserva legal e tal. Então, lá exige que o produtor tenha o CAR, mas o CAR hoje, ele não, na maioria dos estados, ainda não está nem sendo analisado, né? Sendo que remonta de 2012, o novo Código Florestal já tem aí quase 10 anos, e para 2017 já era para estar sendo analisado, né? Já está em andamento aí para analisar os cadastros e os projetos de recuperação de área, mas está sendo empurrado, aquela velha lenga-lenga brasileira. Bom, como eu disse, nas questões ambientais, outorga de uso de água, no caso de irrigação, de uso da água em geral na propriedade, armazenamento de embalagens, tudo que a lei brasileira minimamente exige. Ou seja, eu considero que, em relação às questões ambientais, o ABR ele é como se fosse um atestado de antecedentes criminais, né? Eles não exigem nada de diferente, eles só exigem que aquele agricultor minimamente cumpra o que a legislação prevê. Ainda assim, ótimo, porque sem isso a gente não ia ter nem essa comprovação, né? Ou seja, vai saber se aquele produtor rural que cultiva algodão está cumprindo minimamente a legislação, tá? Então, é um selo bacana, sim, porém, como eu disse, ele atesta, em termos de questões ambientais, o que já é obrigação do agricultor cumprir, tá? Que a legislação, que a fiscalização ambiental deveria estar cumprindo e não consegue devido ao sucateamento dos órgãos ambientais. E outra coisa que aí eu considero interessante nesse selo são as boas práticas agrícolas, que também os relatórios da Anvisa aí apontam ano a ano o mau uso dos agrotóxicos, ou seja, já é um negócio ruim usar. No Brasil, né, a maior parte dos usos é feito de forma errada, ou seja, doses acima do permitido, princípios ativos proibidos, não respeita período de carência, que é o tempo que tem que ter entre a aplicação de um agrotóxico e uma colheita, por exemplo, não respeita esse período. Então, cada relatório da Anvisa aponta isso, né? Lá nos alimentos de consumo direto, cenoura, morango, pimentão, batata, né? Princípios ativos proibidos em quantidades acima da permitida, né? Ou seja, indicando que houve aplicação em doses acima do que precisa e que não respeitam período de carência. Então, esse selo adotar boas práticas agrícolas e manejo integrado de pragas, ou seja, que substitui agrotóxicos por controle biológico, por exemplo, que não deixa esses resíduos químicos, já é muito bacana. Então, sim, dá para chamar de um algodão mais sustentável em relação a um algodão que a gente não tem a menor ideia de como foi a produção. Mas bem aquém de um algodão orgânico, ou seja, que não teve todo esse uso, né? Que tem toda uma outra pegada, uma certificação por trás, tá? Então, como eu disse, não estou aqui para falar mal do ABR, mas o que eu queria apontar nesse exemplo é que o que pesa mais daqueles 108 itens, a grande maioria é em relação a questões trabalhistas, ao pilar social, ou seja, o socialmente justo. E aí, o termo mais sustentável, a pessoa que vai lá e vê numa etiqueta o mais sustentável, ela na hora vai relacionar isso com questões ambientais, tá? Isso não é exatamente um greenwashing, mas eu vejo que isso é uma pegadinha da palavra sustentabilidade, né? Já antes da pandemia, pesquisas vinham mostrando, né, mercado consumidor crescente em busca de produtos mais sustentáveis, mas pensando em sustentabilidade com esse enfoque ambiental, ou seja, um público consumidor aí crescente para produtos ecológicos, produtos com menor impacto ambiental, tá? Necessariamente pensando aqui no pilar ambiental da sustentabilidade, tá? Porque, em geral, é isso que as pessoas entendem quando se fala em sustentabilidade, e não quer dizer que elas não estejam preocupadas com essas outras questões, tá? Mas tem um peso, assim, no conhecimento popular, digamos assim, que o sustentável tem a ver com questões ambientais. Então, um público crescente aí que busca por esse tipo de produtos. Lá em 2019, a IBM trouxe uma pesquisa, né, fez uma pesquisa em 2019, então, que apontava que os consumidores pagavam, em média, 35% mais por produtos sustentáveis que tivessem comprovação, certificação, que comprove que são realmente produtos mais ecológicos, né, não só aquele greenwashing ou uma palavrinha aqui e ali. Produtos que têm um lastro numa certificação, né, numa comprovação de que, de fato, aquela empresa está impactando menos, né,
reduz os seus impactos, tá? Que, então, em média, 70% desses compradores valorizam o propósito e pagam mais por iniciativas, produtos reciclados ou ecológicos. Que estão, 57% deles dispostos a mudar hábitos para reduzir impacto ambiental negativo. Então, uma série de apontamentos que essa pesquisa trouxe. Mas um detalhe, essa pesquisa é de antes da pandemia, tá? A mesma IBM, então, trouxe agora em abril desse ano uma nova pesquisa em que isso foi extremamente amplificado, tá? A pandemia da Covid, ela elevou o foco dos consumidores, na sustentabilidade, a disposição de pagar do próprio bolso ou até mesmo receber salário menor para ter um futuro sustentável, digamos assim. Tá? Foi uma entrevista com 14 mil consumidores em 9 países, incluindo o Brasil, tá? E que 9 em cada 10 consumidores pesquisados relatam que a pandemia afetou seus pontos de vista sobre a sustentabilidade ambiental mais do que qualquer outro impacto citado, como incêndios florestais, desastres devido a eventos climáticos e etc. Tá? Ou seja, a pandemia, ela acordou ainda mais essa busca, que já estava numa crescente, mas a pandemia amplificou isso. E um apontamento que eu achei assim, nossa, isso tem tudo a ver, e desculpe aqui falar isso, mas que mostra muito a realidade que a gente vê em tudo, Essa pesquisa, ela revelou diferença de opinião de acordo com a geografia. A pesquisa mostra que os americanos eram os com a menor preocupação com os tópicos de sustentabilidade nessa pesquisa, que apenas 51% deles disseram que lidar com as mudanças climáticas era muito ou extremamente importante, tá? E isso significa 18 pontos percentuais abaixo da média, tá? E isso é muito representativo, assim, até da forma como a gente vê os americanos consumindo, Eu li, quando a gente chegou em 7 bilhões, lá por 2012, saiu essa reportagem, e que todo ser humano, todos os países do mundo, tivessem um comportamento de consumo como os americanos, a terra já era, E eles faziam uma relação, tipo, em hectares, que para um americano precisaria de 12 hectares, enquanto para um indiano, menos de 1 hectare já era suficiente para esse ser humano sobreviver, Então, isso é muito representativo, assim, do que é a cultura americana de superconsumo aí. E durante a pandemia, então, o Mercado Livre apontou, um salto de 55% nas buscas por essa categoria, ou seja, produtos sustentáveis, entre junho de 2019 e maio de 2020, ou seja, maio de 2020 era o início da pandemia, E são mais de 2,5 milhões de usuários de toda a América Latina que compraram produtos com proposta sustentável, e que só no Brasil foram 1,4 milhão de consumidores, ou seja, dessas buscas, a maior parte foi de consumidores brasileiros, tá? Então, isso lá no início da pandemia já, Bem no início da pandemia. Então, e aí esse estudo da IBM aqui, mostrando agora já um ano após, quanto isso amplificou. E mesmo no setor financeiro, ou seja, a B3, por exemplo, a Bolsa Brasileira, ela está trabalhando numa metodologia de índice de sustentabilidade para reciclar o índice que tem hoje, que tem 15 anos já. Então, já para agora, 2021, a Bolsa de Valores brasileira está trabalhando na melhoria do índice de sustentabilidade, que já é um fator de análise de ações de empresas, enfim, mas para melhorar os critérios, digamos assim, desse índice de sustentabilidade das empresas, porque muitos acionistas, compradores, enfim, o mercado em si já percebe essa busca, por empresas, ela já não é avaliada como uma empresa sustentável, ela perdeu esse status. Por que usar tingimento natural pode conferir a um produto uma pegada ecológica? Não quer dizer que o tingimento por si só vai garantir tudo isso. Ele é uma ferramenta importante que contribui para isso. E por quê? Hoje já também não é novidade que a indústria têxtil ela tem um impacto super relevante, em termos de poluição, sobretudo da água. Eu tenho alguns dados aqui que é o segundo setor que mais consome água e que emite até 10% dos gases estufa do planeta. O consumo de água por si só, ele não é um problema,
ele é um problema quando a gente polui essa água e ao devolver para o ambiente na forma de efluente, esse efluente está poluído, né? Então, o problema não é necessariamente o uso da água, mas a poluição da água, tá? E na indústria têxtil, sobretudo na coloração das fibras, é usada uma alta carga de produtos químicos, e aí vocês imaginem assim, no tingimento natural também é um pouquinho assim, só que com produtos naturais. Mas na indústria química do tingimento, imagine que para cada cor a gente use um corante ou mais e substâncias que auxiliam na fixação e na durabilidade dessa cor. Então, para cada grupo de cor, para cada cor, há diferentes substâncias para fazer essa coloração. Acontece que numa indústria, isso não é, em geral, não é setorizado, tá? A gente tem como um resultado final aí uma solução química com misturas desses produtos. E quando a gente pensa em tratamento de efluente, ou seja, de remover essas substâncias desse efluente, né, retirar para poder lançar esse efluente de volta no ambiente sem impactar, de acordo com os critérios previstos em lei, tá? Ou seja, a substância tal não pode ultrapassar tantas miligramas por litro. Esses são os critérios e parâmetros. A água não pode estar numa faixa de pH maior que tanto nem menor que tanto. A água tem que estar numa temperatura no máximo 3 graus diferente da água do corpo hídrico que vai receptar. A água não pode ter cor, né? O simples fato de ter cor já é um impacto ambiental, porque lá no rio isso não vai permitir que a luz entre, vai afetar os organismos que vivem ali, tá? Então, para poder lançar isso, existe o tratamento de efluentes. Só que, em geral, para cada substância que tem ali, demandaria, digamos que, uma metodologia, tá? Não para cada uma, mas, digamos que demandariam várias metodologias para grupos de substâncias, diferentes substâncias. O que acontece? Isso encarece muito o tratamento dessa água, e não é incomum que isso seja mal feito, que isso não seja feito, sobretudo onde a fiscalização não é muito eficiente, tá? E não estou dizendo aqui que toda a indústria faz isso, mas a realidade é que boa parte é. E não é à toa que indústrias químicas pesadas acabam se instalando em países asiáticos, e a indústria têxtil é um grande exemplo disso, porque são países, digamos que mais permissivos, fiscalização deixa a desejar, tá? Então, hoje em dia, por exemplo, as grandes indústrias de agrotóxicos já estão instaladas em países asiáticos, assim como vocês bem sabem, a indústria têxtil na sua maior porção, tá? E também não quer dizer que esse tipo de coisa não aconteça no Brasil, porque embora a gente tenha uma legislação muito boa no país, nós aqui pecamos pela não aplicação da legislação que a gente tem. Então, a politicagem é muito forte no meio ambiental, e hoje a gente tem um ministro do meio ambiente aí provando isso. Então, o sucateamento dos órgãos ambientais, a falta de funcionários, né, um corpo funcional aí adequado para conseguir atender essa demanda de fiscalização, de licenciamento, muita automatização de licenciamento, que é algo que envolve uma percepção técnica, uma avaliação técnica e que tem sido automatizada, licenciamentos autodeclaratórios, ou seja, o empresário, o setor vai lá e faz um cadastro e está tudo ok, né? Não tem, de fato, uma análise para aprovar uma licença, e aí só se age no momento que acontece um problema, tá? Essa é a nossa legislação. Então, também não é difícil que aqui ocorra esse tipo de coisa, embora possam ter indústrias sérias que atendam a legislação ambiental. E sobre legislação ambiental tem outro detalhe. Mesmo que ela exista e seja aplicada, não quer dizer que está tudo ok. E aí eu trago novamente essa questão das grandes indústrias químicas se instalarem em países subdesenvolvidos, porque, por exemplo, na Europa, sobretudo questão de agrotóxicos, esses critérios que a lei prevê, não pode lançar mais do que tantos miligramas por litro de um produto químico tal. Digamos que na Europa, enquanto é meio miligrama por litro, no Brasil vai ser 10, 20, 100, 500. Então, está de acordo com a legislação, mas não quer dizer que está ok por isso. Então, tem alguns critérios da legislação que também não são 100% adequados se a gente fosse ver. Porque se fosse, né, a própria questão dos agrotóxicos seria bem diferente, tá? Muitos agrotóxicos que já são proibidos em países desenvolvidos, que aqui no Brasil ainda são permitidos, assim como outros
países subdesenvolvidos. E o Brasil, vou dizer para vocês que é um dos grandes consumidores desses produtos que já estão proibidos em outros locais. É quase que um dreno de agrotóxico. É séria a questão dos agrotóxicos no país. Bom, corroborando com essas questões da poluição da água na indústria têxtil, a gente tem algumas outras questões que se somam a isso, como, por exemplo, o grande uso aí de poliéster, né? Que é a fibra mais usada no mundo. Ela consome em média 70 milhões de barris de petróleo por ano e leva, né, aí séculos para se decompor. Na agricultura, a fibra natural mais produzida no mundo é o algodão, e apesar de ocupar apenas 2% da área destinada à agricultura, ela consome em torno de 24% dos inseticidas e 11% dos agrotóxicos como um todo. Tá? No mundo. E por que é separado aqui inseticidas? É importante fazer um parênteses aqui. Os inseticidas, pensando em toxicidade para o ser humano e para animais, insetos, como insetos bons, digamos assim, como abelhas, né, polinizadoras, os inseticidas estão entre os tarja preta, os piores, né? Os piores inseticidas, porque eles podem agir, ou em geral agem, no sistema nervoso central desses insetos. E nós temos sistema nervoso central, os animais todos têm, tá? Então, são produtos que nos afetam mais do que os fungicidas e os herbicidas, porque os mecanismos para matar uma planta são bem diferentes do que os mecanismos que afetam um inseto. Mesma coisa para os fungos e bactérias, tá? Então, os inseticidas são tidos como os mais tóxicos e na cultura do algodão há muitas pragas relevantes que fazem com que se consuma uma larga quantidade de inseticidas, certo? E sobre o tingimento têxtil, então, segundo dados do Banco Mundial, esse setor contribui entre 17% a 20% da poluição dos recursos hídricos, de toda a água que é poluída. Aponta-se que de 17% a 20% venha do setor têxtil, da indústria têxtil, que consome mais de 6 trilhões de litros de água anualmente, tá? Como eu disse, não é nem a questão do uso da água, mas da maculação, da poluição dessa água, tá? Se a gente coletasse ela corretamente e devolvesse para o ambiente tão limpa quanto a gente coletou, ou mais, quem sabe, não teria problema, né? Bom, e aí que eu trago, então, o tingimento natural como uma ferramenta legal, uma ferramenta bacana para a gente criar produtos com pegada ecológica, porque ele vai agir de duas formas. A primeira, reduzindo todos esses impactos atrelados a todos esses produtos químicos que eu falei, que são usados, né, para tingir, para colorir as fibras. E segundo, eles têm alta afinidade com fibras naturais e pouca ou nenhuma com fibras sintéticas. Há exceções de fibras sintéticas que podem ser coloridas com corantes naturais, mas a maior afinidade deles está com as fibras naturais, tá? São, digamos que, substâncias irmãs presentes, né? A mesma planta que pode nos dar uma fibra também pode nos dar um fixador, uma cor, tá? Então, são substâncias afins, né? Elas têm afinidade entre si. Lá no curso gratuito vocês vão entender um pouquinho disso. Então, a própria existência, a busca pelo tingimento natural faz com que a gente reduza esses impactos do tingimento químico e também busque mais por fibras naturais que por terem mais afinidade com essas técnicas. Então, em tese, a gente tem aí duas abordagens aí que ajudam a gente a ter produtos mais ecológicos, com pegada ecológica, usando o tingimento natural. E aí vocês vão me dizer, ok, legal, realmente, mas é uma técnica usada artesanalmente, não tem como escalar, não tem como a gente ter uma produção gigantesca. E aí, é que com esse crescimento da busca por produtos mais ecológicos, mais sustentáveis, os setores industriais também têm, né, muitas iniciativas têm buscado desenvolver processos circulares na criação dos seus produtos. E o que é isso? O que é um processo circular? É não apenas você pensar como a indústria, né, desde que iniciou a Revolução Industrial, esse modelo industrial que a gente tem chamado de linear do berço à cova, né, que você apenas cria um produto. Você não está nem aí com a origem, a exploração de recursos, o uso de recursos que isso gerou e nem com o descarte depois. Você só quer saber de produzir um produto que venda muito bem, dê muito lucro e saiu da tua empresa, não é mais problema teu. Tá? Então, o processo circular não pensa dessa forma. A gente avalia a origem da matéria-prima e a gente avalia o final dela.
e geralmente esse final ele fecha o ciclo. Então, um produto que daqui a pouco veio da natureza, ao ser devolvido para a natureza, ele, ao invés de poluir, ele melhora as condições. Vamos pensar no algodão, já que a gente está falando aqui de indústria têxtil. Digamos que esse algodão é um algodão orgânico, ecológico, agroecológico, não teve grandes impactos no cultivo desse algodão. Ou mesmo um resíduo, uma fibra têxtil que venha de um resíduo agrícola também, com pegada agroecológica, com impactos reduzidos. Um algodão, uma fibra vegetal, em geral, ela é riquíssima em celulose. E isso é muito marcante na agroecologia, nos sistemas agroflorestais, a importância que a matéria orgânica rica em celulose tem para estruturar o solo. E essa estruturação do solo garante uma qualidade melhor para esse solo. Então, se você, digamos, tem um tecido aí que veio de um algodão orgânico, sem impacto ambiental, você colocou uma cor vegetal nele, ou seja, não colocou nada químico nele, quando ele for para o descarte, ainda que não passe por uma reciclagem, o ideal é a gente reaproveitar o máximo que der antes de ir para o final da vida dessa fibra. Mas digamos que você já reaproveitou tudo que deu desse algodão, não tem mais o que fazer, ele volta lá para o solo. Por ser uma fibra rica em celulose, ao se decompor, ele vai agregar, ele vai melhorar aquela condição, em vez de poluir, tá? Então, pensar circularmente, né? Processos circulares também vem ganhando espaço na produção dos produtos, e o tingimento natural é uma ferramenta bem relevante para entrar nesse processo circular quando a gente pensa em moda e design, tá? Porque a gente tem que pensar que nessa produção circular, tudo que entra ali, a gente tem que pensar na origem e no final dessa matéria-prima. E isso vale não só para aquela fibra que a gente escolheu, seja um algodão, um linho, isso vale até para essa tinta. Da onde veio essa tinta, né? Que também não quer dizer que porque é um produto natural, orgânico, que vai se degradar, que teve uma boa procedência. Assim como aquele algodão cheio de agrotóxico, isso pode acontecer com um corante natural. Digamos que explodiu o uso do corante natural no mundo. Da onde vão vir essas plantas? De cultivos agrícolas? Da natureza? Vão ser cortadas árvores na floresta ou vão ser cultivadas plantas para extrair? Como vai ser esse cultivo? Vai ter agrotóxicos também, igual tem no cultivo do algodão, né? Então, pensar circularmente, né, esses processos circulares, eles levam em consideração a origem da matéria-prima e o que vai acontecer com aquele produto. Então, aquele produto que essa empresa, essa iniciativa coloca no mundo, segue sendo um problema dela e não do consumidor, né? Ela pensa em todo esse ciclo, no que vai acontecer com aquele produto, inclusive com mecanismos de receber de volta para reciclar, para reutilizar, ou até para fazer essa finalização, essa decomposição, né? Desses produtos. E aí o que eu vinha falando, tá, mas tingimento natural não dá em larga escala, pensando a indústria têxtil como ela é hoje, como emprega aí uma quantidade massiva de operários, principalmente mulheres, qual que é o impacto social de remodelar, é fácil fazer isso, então é possível usar tingimento natural, corantes naturais em larga escala, né? Mas isso é tema lá para nossa live 6. Tá? Então, quando a gente fala em produtos ecológicos, eu sei que vem essa questão, tá, mas isso não é escalável, tá? É muito bonito, mas não é escalável e não é bem assim. Então, esse vai ser o tema lá da live 6. Por hoje, a ideia era colocar aqui essa visão de produtos com pegada ecológica e como o tingimento natural pode contribuir com isso, né? Então, a nossa primeira razão aí para usar tingimento natural, tá?